já. Bem-vindos são, venham, venham outra vez. Aleluia, boas-vindas já. Bem-vindos são, venham, venham outra vez. Ela está gostando. Quem é essa, Dani? A Lui. A Lui? O nome dela é Lui? Olha, ela é muito boazinha, gente. Eu acho que ela não tá muito interessada em carinho, não. Que susto, essa galinha aí voando, muito engraçado. Mas a Helena e a Daniela estavam passando férias aí junto com essa galinha e aí fizeram esse vídeo muito gozado pra gente. E a Lara cantou um boas-vindas muito legal. Boas-vindas, Lara. E boas-vindas para todo mundo que veio participar hoje do Culto das Crianças. O Culto das Crianças da Igreja de Botafogo começa sempre assim, com muita alegria. E a gente precisa apontar a câmera do celular para o QR Code para poder ter acesso ao boletim dominical das crianças da Igreja Presbiteriana de Botafogo e poder acompanhar a liturgia do culto, acompanhar toda a ordem do culto. E saber que agora a gente vai começar o culto a Deus cantando Alô, Alô, Aqui Estamos Nós, que é uma música que muita gente conhece, a Isabela e a Inês vão cantar e a gente vai cantar. E ó, gente, Alô, Alô não é telefone não, é uma saudação. Alô, Alô, aqui estamos nós para ouvir de Cristo a voz. Então vamos cantar bem bonito? Vamos lá? Obrigada, Inês, obrigada, Isabela. E agora a gente vai fazer a oração de louvor, que é aquela oração que inicia o culto das crianças. Né? A oração de louvor é quando a gente diz como o nosso Deus é maravilhoso, né? Como a gente está satisfeito de estar aqui no culto. E a gente vai orar, vai acompanhar a oração do Davi. O Davi vai fazer oração, a gente vai acompanhar com bastante atenção, fechando os olhos, colocando as mãos assim, para mostrar o respeito que a gente tem ao nosso Deus, e a gente vai orar com Davi. Davi, pode orar que a gente está aqui acompanhando. Olá, amigos. Vamos fazer uma oração de louvor? Vamos lá. Deus, te louvamos porque o Senhor nos sustenta, nos ajuda, porque o Senhor é rei de todas as coisas, todas as cidades, todos os países. Te agradecemos porque o Senhor nos tem o poder de curar, de ajudar, de fazer tudo o que for preciso na terra. Te agradecemos por mais um culto que está se iniciando agora, que não tem acontecido nada de ruim nesse momento, agora, nesse tempo, e abençoe esse domingo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Davi. Bom, depois que o Davi orou, a gente agora vai fazer a leitura bíblica, tá? Do mês de agosto. A leitura bíblica do mês de agosto está em Salmos 133, 133. E a Bíblia é nossa companheira de culto das crianças, já tem que estar aqui por perto. E a gente vai abrir no meio da Bíblia, mais ou menos, e vai cair lá no Salmo 133, que tem 3 versículos, tá? E que fala de união, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O Paulo pediu para eu marcar a minha Bíblia com o lápis roxo agora em agosto. E eu estou fazendo isso marcando de levinho, que é para não manchar a Bíblia. E a gente vai fazer a leitura bíblica agora, vai fazer a leitura com a Bia. Então vamos lá, Bia? Vamos fazer a leitura do Salmo 133. Acho que deu tempo de todo mundo abrir a Bíblia aí.
tá bom? Se não deu, dá uma paradinha, abre a Bíblia para poder acompanhar a leitura da Bia, tá bom? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pode parecer estranho a gente falar assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, se a gente não está lá na igreja. Realmente, a gente não está presencial na igreja. Assim como também muitas pessoas não estão presenciais na escola, né? Por quê? Porque a gente está tomando muito cuidado agora, fazendo distanciamento ainda por conta da pandemia, tá? Mas a gente está unido, nós somos o corpo de Cristo e a gente está unido sim, através da internet. E a gente agora vai falar esse versículo número 1 do Salmo 133 de cabeça, de cor. Quem é que vai ajudar a gente? 3 pessoas, a começar pelo Ian. O Ian, a Ana Beatriz e a Valentina vão nos ajudar a memorizar o Salmo 133, 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E depois a gente vai relembrar um texto que está lá em Josué 24, 15, no segundo pedacinho, no B. E quem vai ajudar a gente a relembrar, porque tem muita gente que não está lembrando, mas quando falar vocês vão lembrar, vai ser a Luísa, a Daniela e a Maria. É a Daniela, da galinha lá do começo do culto. Então, a Luísa, a Daniela e a Maria. Então, nessa ordem, o Ian, depois do Ian, a Beatriz, a Valentina, a Luísa, a Daniela e a Maria. Vamos lá? Como é Bom. ficar junto com seus irmãos. Salmo 133, 1. Salmos 133, 1. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, versículo 1. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. 15b. Vamos lá? Eu e minha casa serviremos ao meu Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15b. Então, vocês conseguiram falar com todos os 6, os versículos, direitinho? Tá na cabeça? Tá memorizando? Então tá bom. E depois que a gente memorizou e viu que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, a gente agora vai fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida. E quando a gente agradece a Deus pela vida, a gente lembra dos aniversariantes desse mês. Hoje é dia 22 de agosto. E acontece que ontem, dia 21 de agosto, fez aniversário o tio Fábio lá da classe Juvenis por Cristo. E no dia 30 vai fazer a tia Verônica da classe Unidos, tá? Mas esse mês, muita gente fez aniversário, né? Nesse mês de agosto, que foi o Davi Caldas, a Clara Paradela, a tia Lucilena, a Lulu, a Luísa, que falou o versículo, o Pedro Henrique, a tia Mariana Sattler, o tio Fábio e a tia Verônica fizeram aniversário no mês de agosto. E a gente vai agradecer a Deus através de uma oração. E quem vai nos conduzir a Deus em oração vai ser o Mateus. E a gente vai fechar os olhos, vai impor as mãos para a gente poder fazer a oração de agradecimento. Vamos lá? Papai no céu, muito obrigado pelo que você faz tudo pra gente, cobrir a gente, até fazer tudo, até pelo menos nos cobrirem, protegerem, amanhecerem, tudo. Senhor, muito obrigado pelo tudo que você faz. Amém. Amém, Mateus, amém. Bom, depois que o Mateus fez a oração,
a gente agora vai se ajeitar, se arrumar, porque agora vem a mensagem. E a mensagem vai falar de uma coisa muito diferente. De um pedacinho de papel que teve um amigo que achou que aquele pedacinho de papel ia salvar ele na hora da prova de matemática, e a gente vai ter que ver isso agora na mensagem, para a gente entender que um papelzinho não faz diferença nenhuma na hora de uma prova de matemática. Vamos lá, vamos ver a mensagem. Se prepara, vamos tentar entender, tá? E vamos ficar quietinho aí para poder escutar e entender a mensagem. Vamos lá? Senta direitinho na cadeira. A nossa mensagem de hoje tem o seguinte título: A Estrela Vermelha do Chocolate Belga. Eu falei para vocês ainda agorinha, né, que eu ia falar sobre uma estrela vermelha de papel e tal, mas a gente, como sempre, vai começar do começo. Esse é apenas o título, depois vocês vão descobrir por que o título da mensagem de hoje é esse. Mas a gente vai falar, na verdade, de uma história bíblica, de uma história que está na Bíblia, de um ensinamento da Bíblia. Na semana passada, eu falei para vocês de um apóstolo chamado Paulo, que gostava de escrever cartas. E ele escrevia cartas para as igrejas por onde ele havia passado. E ele escrevia também cartas para pessoas, por exemplo, um rapaz chamado Timóteo, que ele gostava muito. Mas antes de contar qual é o ensinamento do apóstolo Paulo numa carta, e esse é o ensinamento verdadeiro, a gente primeiro vai passar por uma história inventada da minha cabeça, né? A minha cabeça sempre inventa alguma história, e eu inventei uma história para a gente poder entender direitinho qual é o sentido da nossa mensagem de hoje. E a história que eu inventei tem aquele título lá, A Estrela Vermelha do Chocolate Belga. E a gente vai falar de um assunto muito interessante, começando por essa história inventada, que fala de uma coisa deliciosa que é chocolate. E dizem que o tal do chocolate belga é um chocolate muito gostoso. Eu gosto de qualquer chocolate, qualquer um para mim é bom. Mas falam que esse tal de chocolate belga é muito bom. E o que aconteceu foi o seguinte: um menino chamado Igor comprou um chocolate belga e ele ficou muito contente, porque dentro da embalagem do chocolate belga ele encontrou uma coisa que era muito importante para ele, uma estrelinha vermelha. Porque essa estrelinha vermelha não tinha em todas as barras de chocolate, só em algumas. Algumas barras tinham essa estrelinha vermelha. E essa estrelinha vermelha diziam que era da sorte. E ele ficou super contente e falou assim: oba, ganhei a estrela vermelha do chocolate belga, fui premiado. Agora eu tô com tudo, tô com muita sorte. Ele achava que aquela estrelinha vermelha ali ia dar muitas coisas para ele. E aí a amiga dele, né, a Elisa, falou assim: peraí, o que você tá falando aí? O que você tá dizendo? O que significa esse negócio de estrela vermelha, Igor? Que negócio é esse? Aí ele falou: você não sabe, Elisa? Significa que eu sou um garoto de sorte. Quer dizer o seguinte, olha, eu encontrei a estrelinha vermelha e não é em todas as barras de chocolate que ela está, só em algumas. E aí eu sei o seguinte, que tudo que eu quiser, se eu quiser que alguma coisa aconteça, é só colocar a estrelinha vermelha do chocolate belga na palma da minha mão, fechar meus olhos, segurar com muita força e fazer o pedido. Olha só como é que eu sou sortudo. Eu achei uma das estrelinhas vermelhas do chocolate belga e eu até já sei o que eu vou pedir. Sabe por quê? Eu tô muito mal em matemática, mas eu estudei muito para essa prova de matemática que vai chegar. Eu estudei, só que eu tô com medo de esquecer o que eu estudei. Então, como eu tô com medo de esquecer, eu vou pegar essa estrelinha vermelha, eu vou botar na palma da minha mão e aí eu vou ter muita sorte e aí eu vou conseguir fazer a prova porque eu vou lembrar de tudo. Olha só que coisa engraçada.
E aí a gente fica pensando assim, o que tem a ver essa estrelinha vermelha com a prova de matemática dele? O que tem a ver? E a Elisa falou assim, peraí, você vai fazer um pedido para quem? Você vai fazer um pedido para essa estrelinha vermelha que veio no chocolate belga? Para você lembrar das coisas na prova? E ele falava assim, claro, Elisa, claro que eu vou. Olha só, é isso que diz na propaganda de televisão. Tem até uma musiquinha que eu já sei até de cor. E quem acha essa estrelinha vermelha tem muita sorte. É o que a musiquinha diz. E aí, eu acho o seguinte, que o Igor deve estar maluco, né? Como é que um pedaço de papel vermelho, em forma de estrela, vai garantir que ele vai ter sucesso na prova de matemática? Eu acho que ele está completamente enganado. Não tem nada disso, nada disso. Como é que pode isso? Agora você vê, ele acha que para ele ter sucesso na prova de matemática, basta ele segurar a tal da estrelinha vermelha na mão. E ele está enganado, porque essa estrelinha vermelha não faz nada. Ela é até bonitinha, né? Mas não serve para nada. Olha só, ele foi enganado. Ele acha que se ele confiar na estrelinha vermelha, ele vai lembrar de tudo na prova. Será que é isso que é verdade? Será que é isso? Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso? O que a gente precisa fazer se por acaso a gente estudou e a gente fica preocupado de esquecer na hora da prova? Será que a gente deve confiar numa estrelinha vermelha que vem no chocolate belga? Será? A gente agora vai aprender uma história que está dentro de uma carta do apóstolo Paulo. E essa história chama o seguinte, um só mediador. E ela está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 a 7. E a gente vai ver quem é Timóteo. Se a primeira carta de Paulo a Timóteo fala sobre isso, a gente primeiro precisa saber quem é o Timóteo. E o Timóteo é esse aí. Ele era pequenininho, mas ele já chamava atenção, porque ele era muito educado. E ele sabia muitas coisas, porque ele foi educado por duas pessoas judias, a mãe Eunice e a vovó Lloyd. Elas ensinavam muitas coisas para Timóteo, coisas das escrituras sagradas. E o apóstolo Paulo conheceu essa família e ficou gostando muito desse rapaz. E esse menininho, ele cresceu, ele ficou um pouquinho maior, e Paulo continuava ensinando as coisas para ele, continuava ensinando. E Paulo, numa das vezes que se afastou um pouquinho de Timóteo, Timóteo andava muito com ele, até na época que Paulo foi preso, porque Paulo foi preso. Mesmo assim, Timóteo continuava ao lado dele e ajudava ele a escrever cartas. Muitas cartas, os dois assinaram, disseram assim, carta de Paulo e Timóteo. Bom, mas enfim, uma hora que eles se separaram, aconteceu que Paulo escreveu uma carta para ele, para Timóteo. E, na verdade, ele escreveu duas cartas. Mas a gente vai falar de um pedacinho da primeira carta. Da primeira carta onde ele fala assim, ele logo começa a carta assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. É assim que Paulo começou a carta dele, a primeira carta de Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Olha como que Paulo gostava de Timóteo, né? Ele falava que Timóteo era verdadeiro filho na fé. E aí nessa carta ele deu muitas instruções para Timóteo. Ele falou para Timóteo sobre oração. Mas a carta não era assim que nem está nessa figura aí não. Olha só, foi encontrada essa carta. Olha como que ela é.
ela agora está muito velha, né? Porque já tem muitos anos, muitos anos. Então, ela está assim desse jeito. Mas dessa maneira, ela foi traduzida e foi escrita para a nossa Bíblia. 1 Timóteo e 2 Timóteo. Bom, e aí em 1 Timóteo está dizendo assim, olha, antes de tudo, pois, eu exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graça em favor de todos os homens. Ah, tia, não entendi nada. O que o Paulo está falando? O Paulo escreveu para Timóteo que antes de tudo ele queria falar que as pessoas tinham que praticar as orações, as súplicas, os agradecimentos e as intercessões em favor de todos os homens. Aí ele fala em favor dos reis, daqueles que governam. Vocês têm que orar por eles, orar por todos. Então, Paulo disse a Timóteo, Timóteo, não esqueça de orar. Orar para Deus. Por quê? Porque a gente precisa saber que depois que Jesus entra no nosso coração, depois que a gente entrega o nosso coração para Jesus e deixa que Ele tome conta da nossa vida e a gente recebe o Espírito Santo, aí Jesus se torna o mediador entre nós e Deus. Mas que confusão, tia! O que é isso? Ele falou o seguinte, que Jesus é para quem a gente deve pedir a Deus no nome dele. Por isso que no final da oração a gente fala assim, Papai do céu, me abençoa, em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo quanto a gente pedir em nome de Jesus, isso será feito para que Deus seja glorificado no Filho Jesus. Então, a Bíblia nos ensina que a gente não precisa de estrelinha vermelha quando a gente quer fazer algum pedido e achar que a gente tem sorte por causa de uma estrelinha vermelha. Não é assim. Quando a gente quer fazer algum pedido, a gente faz diretamente a Deus. E no final da oração, a gente fala o quê? O famosíssimo em nome de Jesus, amém. Então, a ligação entre nós e o nosso pedido a Deus é Jesus, como se fosse uma ponte que liga nós ao nosso Deus. Então, a ponte não é a estrelinha vermelha. O que nos liga ao nosso pedido não é uma estrelinha vermelha. O Igor estava completamente enganado. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens. É Jesus, Cristo Jesus, mediador. É aquele que liga a gente a Deus. Mediador. Então será que mediador é uma estrelinha vermelha? Claro que não. A Bíblia diz que existe um único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. E é por isso que no final da oração a gente pede a Deus que nos abençoe, pede pelas pessoas que estão doentes. Vocês já viram hoje as orações dos amigos? A gente faz oração e no final a gente fala assim, em nome de Jesus, amém. Em nome do nosso mediador, Jesus, amém. Aquele que nos liga ao nosso Pai, Deus, Jesus. E não uma estrelinha vermelha do chocolate belga, né, Igor? Aquele Igor que eu inventei está completamente errado. Ele inventou na cabeça dele que para ele poder acertar na prova de matemática, ele tinha que pedir isso para a estrelinha vermelha. Aí ele falou assim, agora eu entendi por que a gente fala em nome de Jesus, amém, no final de cada oração. E amém quer dizer assim seja feito.
E a Elisa ficou toda feliz, né? A Elisa falou assim, é isso mesmo. Esse papelzinho de estrelinha vermelha do chocolate belga só serviu para te enganar, Igor. Ele não serve para nada. É só para enfeite, até porque ele é bem bonitinho, né? Vamos lá, Igor. Você estudou matemática mesmo? Aí o Igor falou, eu estudei sim, Elisa. Só que eu preciso me lembrar das coisas, eu não posso esquecer. Vamos fazer uma coisa? Ora comigo. E aí a Elisa orou com ele e falou, claro que eu vou orar. Senhor Deus, o Igor estudou matemática, mas ele tem medo de esquecer na hora. Então, Senhor Deus, ajuda o meu amigo. E eu te peço, em nome de Jesus, amém. E assim a gente aprendeu que o mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, o único mediador. Não tem nada de estrelinha vermelha, não é isso? Nada disso. Nada disso vai levar a gente a ter as coisas que a gente pedir a Deus. Nada disso. Se você quer pedir a Deus que Ele te abençoe, pedir a Deus para te ajudar, você tem que falar que no final você pede em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E uma outra coisa, vocês perceberam? O Igor, ele estava pedindo para não esquecer o que ele tinha estudado. Gente, não adianta não estudar e pedir a Deus ajuda. Se você não fez a sua parte, não estudou, aí vai ficar muito difícil. Deus quer que a gente faça a nossa parte. E aí depois a gente pede a Deus. E a gente confia em Deus e pede em nome de Jesus que Ele nos ajuda. Tá? Um beijo grande, eu tenho certeza que vocês entenderam o que é mediador. Que doideira, né? Esse tal de Igor, eu tava achando que a estrela vermelha do chocolate belga ia ser o grande diferencial na hora dele fazer a prova. Tem nada a ver, né? Tem nada a ver. E aí vocês aprenderam por que a gente fala em todas as orações em nome de Jesus. Porque Jesus é o único mediador entre nós e Deus. E a gente já aprendeu o que é mediador. Não foi? Agora na hora da mensagem. Agora a gente já sabe muitas coisas. Na semana passada a gente aprendeu o que era pedra angular. Essa semana a gente aprendeu o que era mediador. Olha só, vocês estão ficando muito espertos, hein? E agora a gente vai cantar uma música sobre a União de Crianças Presbiterianas, a UCP. UCP é a União de Crianças Presbiterianas. E que agora a gente está fazendo as coisas assim virtualmente, né? Pelo computador, né? Mas a gente precisa saber que a gente faz parte de uma união de crianças evangélicas que tem Cristo no coração, chamada UCP, União de Crianças Presbiterianas. Então vamos lá cantar essa música, que essa música é da UCP. Vamos cantar a música da UCP com a Inês e com a Isabela, tá bom? União de Crianças Presbiterianas, União de Crianças Presbiterianas, UCP, levando o Evangelho da salvação, apontando para Cristo como direção. União de Crianças Presbiterianas, União de Crianças Presbiterianas, UCP, brincando e nos divertindo, sempre a louvar ao nosso Senhor. Vamos celebrar União de Crianças Presbiterianas, União de Crianças Presbiterianas, UCP, em casa ou na escola, vamos testemunhar
Cristo, lutando com amor. Somos soldados do nosso Senhor. União de crianças presbiterianas, união de crianças presbiterianas, UCP. O bom dessa música é que a gente aprende a falar a moto da UCP, decora rapidinho, né? Batalhando por Cristo, lutando com amor, sou um soldado do nosso Senhor, não é? Então agora, depois que a gente cantou uma música bem legal da UCP, ela é grande, mas ela é bem bonita, né? A gente vai terminando o nosso culto fazendo a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso vai ser feita pela Pilar, lá da Espanha, e a gente daqui vai acompanhar a oração da Pilar. Então a gente vai fazer assim, fechar os olhos e fazer a oração junto com a Pilar. E depois a gente vai fazer assim, para receber as bênçãos de Deus através do reverendo Diego, que é pastor da nossa igreja também. Então vamos lá, gente, fazer a oração do Pai Nosso e receber as bênçãos de Deus. E eu desejo a todo mundo assim, uma semana de paz, repleta de alegria, felicidades. Quem tiver que estudar, estuda mesmo, tá? Pega aí no livro e vamos estudar. E até a semana que vem. Um beijo grande. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Crianças, mais um culto que termina, mais um tempo de celebração, de ouvir a palavra do nosso Deus que acaba, mas a gente sabe, aonde nós estamos, Deus está conosco e em todo tempo é tempo de servirmos ao nosso bom Senhor Jesus. Eu quero abençoar a vida de vocês agora. Vamos receber a bênção do Senhor? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com vocês, crianças, com todo o povo de Deus ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.